Bom dia, bom dia, bom dia. Já te chamei aí, Malu. Maria Luísa, já te chamei, vê se você consegue. Opa! Bom dia, tudo Bom dia, bem? bom dia, bom dia. 100% de alegria, tudo na paz. Que bom, que bom. Deixa eu colocar aqui, eu vou botar o nome da nossa live. Ah, não entrou aí não? Não consegui ver, não. Eu Deixa eu coloquei, ver se tá lá em cima. turbinando as vendas em casa. Vê se aparece aí. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Daniele. Daniela, tudo bem? A gente vai começar a nossa live já já, né? E aí a gente vai começar a falar aqui sobre turbinar as vendas dentro de casa. A Dani é Como que amiga, é isso? já tem feito live também. Bacana demais. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar? Apareceu aí o título? Não, Não? eu publiquei agora o título. Tenta fixar na live. Deixa eu ver aqui, peraí. Enquanto o pessoal está entrando, vamos fazendo as nossas apresentações, né? Acho bacana a gente falar um Com pouquinho aqui certeza. sobre quem nós somos, né? Eu sou a Maria Luísa Mello, sou corretora de seguros e hoje, né, tenho um projeto em que eu ajudo corretores a vender mais e a vender melhor, a gerir as suas corretoras, a fazer gestão de carteira, gestão mesmo de empresa, né, de pessoas, gestão de custos e tudo isso. E para mim é uma enorme alegria poder compartilhar essas experiências, né? Não só experiências na corretora que eu tenho, como também as experiências aí que eu tenho de estudos, né, de pós-graduação e muitas imersões, muitos cursos. Então é muito bacana estar aqui hoje compartilhando isso com vocês e com o Sullivan, né? E aí hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é como que a gente faz para turbinar nossas vendas dentro de casa, ou seja, usando a nossa própria carteira. Então, acho que o Sullivan pode contar um pouquinho da experiência dele e a gente depois entra no tema. Bacana fazer assim, né? Vamos sim, vamos sim. Eu quero, inclusive, já desde já, agradecer a todos que estão aí. Isso só é possível, eu e Maria Luísa agradecemos a presença de todos. Isso só é possível porque vocês estão aí. Isso aqui está acontecendo porque vocês estão aí. O primeiro passo, antes de falar um pouquinho da minha história, o importante é que vocês sejam ensináveis. Isso é a melhor dica que eu posso dar nessa live. E ouçam o cliente de vocês. Quando vocês ouvem, vocês buscam essas informações. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha história, mas vou fazer um mix já do conteúdo. O ideal é que você busque conteúdo, você crie conteúdo. Mas como assim, Silvio? Criar conteúdo? O grande lance não é você ficar igual um cachorro correndo atrás do seu rabo e só procurando o cliente. Você tem que fazer o cliente vir até você. E isso é uma mágica. Eu vou contar da minha história assim. Quando eu comecei com seguros, há mais ou menos uns 32 anos atrás, eu queria, porque queria ser muito grande, queria ser uma corretora grande. E a primeira coisa que eu fiz foi alugar 3 salas. Eu não tinha nenhum cliente, mas eu aluguei 3 salas. E eu, naquela época, é como se fosse hoje essas redes sociais. E aí eu vi que em 4 meses, 5 meses, eu não ia conseguir manter. Eu fechei e eu fui para um escritório onde compartilhava os espaços. E aí desde já, eu vi que não era ali o lugar realmente que eu ia alavancar o meu negócio. E aí me deu um estalo. Um certo dia eu saí e eu é, fui atrás de uma loja. Só que aqui no Rio, eu moro no Rio de Janeiro. Só que aqui no Rio tem uma característica porque é muito sala. Então, assim, quando você quer buscar conteúdo, principalmente aqui na internet, nós vamos falar sobre isso. Hoje, as pessoas, o que elas buscam? Elas buscam se interter, elas buscam se comunicar e elas buscam conhecimento. Isso é muito bacana. E aí eu comecei a fazer eu vou fazer essa analogia com a minha história, porque tem tudo a ver com o nosso tema aqui. Inclusive, eu quero dar os parabéns para a Maria Luísa, foi ela que criou a pauta, tá, gente?
Então, quero dar desde já os parabéns para ela. E aí, eu comecei, quando eu botei a minha primeira loja, eu não tive um cliente também. Eu fiquei por lá um mês e não entrou um cliente. E aí eu comecei o que eu quero que vocês façam é uma analogia com o mundo de hoje. Com o mundo de hoje. E aí eu vi do outro lado da rua um cara com um cavalete de 2 metros por 1 de largura. Falei, caraca, é isso. Fui lá, uma semana depois eu tinha feito o cavalete e passados mais ou menos uns 15 dias, a loja estava bombando de cliente. Parecia loteria com prêmio acumulado. Tinha fila para fechar seguro. E o que eu quero mostrar com vocês com essa história é que vocês têm que fazer com que o cliente venha até vocês. E como assim? Nessa live, nós vamos contar um pouquinho como que você vai conseguir captar o cliente para você, não você somente ficar buscando o cliente. E aí depois eu evoluí e aí parti para uma segunda loja. E durante a live eu vou contando um pouquinho da minha história, que assim, eu falo muito. E aí nós vamos dividir aqui. Então, o que eu quero passar para vocês é, sejam disruptivos na história de vocês. Façam algo que realmente você nunca fez. Isso é sacada. Faça algo que você nunca fez e você vai conseguir passar para o próximo nível. Tá? Então, assim, deixa eu... Ah, tô com o reloginho aqui, senão eu me perco. Então, vamos então... A Maria Luísa, ela vai falar um pouquinho sobre as estratégias. Não vou nem falar o que ela vai falar, deixa ela falar. Bacana. Não, a sua história com certeza é muito bonita, Sullivan, e é uma inspiração, né? Num tempo em que a gente não tinha facilidades aí tão grandes como hoje em dia de conexão, de rede social, de passar um WhatsApp para os amigos e dizer, virei corretor, agora eu preciso vender, vamos embora comigo. É realmente muito desafiador, né? Foi um tempo muito desafiador. Gente, nós vamos falar aqui sobre algumas estratégias de vendas que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês e para vocês aumentarem as vendas de vocês considerando a carteira que vocês já têm. Então, eu vou falar aqui de 3 estratégias. A primeira vai ser indicação. Indicação é simples, você pede indicação para o seu cliente, mas para qualquer cliente? Não, para um cliente satisfeito. Em que momento? Sim. No momento em que ele dá uma abertura para mostrar para você que ele está satisfeito com aquele seu serviço. Uhum. A segunda que eu quero falar, e aí essa eu vou entrar um pouco mais a fundo, é cross-selling. Cross-selling e upselling são 2 termos, né, que vêm do inglês e que são interessantes para a gente analisar e que são diferentes, tá? São 2 estratégias diferentes, mas que são muito bacanas. A estratégia de cross-sell ou cross-selling é a estratégia de você vender outros produtos para os seus clientes que já estão na sua carteira. E a de upselling já vai ser aí uma estratégia diferente, porque é uma estratégia de fazer um upgrade. Então, vamos entrar primeiro em cross-selling. O que seria uma boa estratégia de cross-selling para seguros, né? A gente buscar produtos correlatos que realmente o nosso cliente possa utilizar e que possa fazer sentido na vida dele. Então, assim, eu vou te dizer que tem 3 passos que a gente segue aí para a gente poder identificar um bom produto para cross-selling, para a gente fazer o cross-selling. E também para o upselling de uma certa forma, mas focando aqui no cross-selling. Primeiro, a gente vai manter o contato com o cliente. Então, a gente está o tempo todo ali em contato com o cliente, sabendo da vida dele, sabendo como ele está, criando um vínculo emocional com ele. Mas, além de criar o vínculo emocional, a gente vai falar com ele para entender qual é o momento atual de vida dele. E aí, a gente vai para o segundo passo, que é fazer o cruzamento com os produtos que a gente tem. Então, a gente tem uma série de produtos na nossa carteira, certo? Os produtos de seguro que a gente trabalha. A gente trabalha com seguro de automóvel, residencial, vida, RC, e aí vai, né? Outros produtos. Qual o produto que faz sentido eu fazer uma venda cruzada, ou seja, um cross-selling, oferecer para o meu cliente nesse momento? Será que faz sentido eu oferecer um seguro de RC? Com o que ele trabalha? Ele é empresário? Será que eu já estou fazendo os seguros da empresa dele? Né? E aí a gente vai vendo as oportunidades.
Um exemplo muito comum, por exemplo, é para quem tem seguro de automóvel e aí você vende o residencial ou você vende o vida. Mas é claro, entendendo a necessidade. Porque aí vem o passo número 3. Você vai oferecer soluções que vão melhorar a vida do cliente. Não adianta a gente oferecer uma solução que só vai trazer para a gente um retorno financeiro, ok? Mas que para o cliente não faz o menor sentido. Porque aí ele desacredita você. E aí ele começa a pensar que não vale a pena eu estar aqui com esse corretor porque ele não está entendendo a minha necessidade. E às vezes, na insistência, ele até cancela o outro produto. Porque, né, dependendo, se você insistir demais, ficar ali em cima, ele pode cancelar o outro produto. Então, no cross-selling, a gente tem que ter essa consciência de que a gente está oferecendo um produto sim, o benefício é muito grande porque a gente está aumentando a gama de produtos que aquele cliente tem com a gente, mas a gente está oferecendo algo que principalmente agregue valor para aquele cliente. E o upselling, né, que é a outra técnica que é muito bacana da gente conhecer, é a técnica de você fazer um upgrade, né? Aumentar ali aquele produto no cliente. Então, qual é a diferença? A diferença é que o upselling vai ser realmente um aumento do ticket, ou seja, do prêmio ali que aquele cliente paga para você. Uhum. Um exemplo prático disso, seguro residencial ou seguro patrimonial de empresa também, né? Seguro incêndio, que a gente chama. Como que eu vou fazer um upselling de um seguro incêndio bem eficaz, bem bacana? Dá uma olhada na sua carteira, vê a cobertura que o seu cliente tem. O seu cliente ali tá com uma cobertura atualizada? A inflação muda, né? Todo ano muda. Será que os bens que estão dentro do escritório do seu cliente estão com um valor atualizado, que se pegar fogo em tudo, ele vai conseguir repor o inventário dele? Ou ele vai repor os móveis, os eletrônicos da casa dele? Que tal pensar aí numa forma de fazer um upgrade, aumentando a cobertura na renovação, pensando em coberturas acessórias também, para a gente fazer aí um upsell. E aí é um upsell inteligente. Por quê? Porque a gente está dando um upgrade mostrando para o cliente a necessidade. A gente falou, olha, uma TV não custa mais a mesma coisa, né? Um móvel novo, quanto que custa? Será que o seu seguro é suficiente para repor os seus bens? Olha só, uma diferença de preço pequenininha, né? E aí você consegue fazer um upgrade. É muito comum usarem upsell com a gente direto, sabe aonde? No cinema. Já parou para comprar pipoca no cinema? Você vai lá e fala, ih, ó, a pipoca média tá R$18. Aí você vê a grande tá 20. A grande é muito maior, né? Aquele baldão, assim, você fala, eu vou dar 20 nessa. Eu não sou trouxa, vou pegar a pequenininha por 18. Gente, pipoca a R$20 é caríssimo. Sim. Você tá pagando caro na pipoca. Só que você fez um upsell ali, fizeram com você, né? Uma técnica de upselling, e você nem percebeu. E você pagou. E você ainda se sentiu muito satisfeito, porque, né, saí no lucro. Paguei R$2 a mais por muito mais pipoca, né? E essas técnicas são muito bacanas. E a gente pode pensar em algumas aplicações, né? O que você acha, Sullivan, de algumas aplicações práticas aí dessas técnicas? Não, legal. Isso é muito pertinente, porque as pessoas ficam muito focadas só naquele produto, né? Então, pessoal, antes de eu evoluir aqui no bate-papo, a gente está iniciando agora. Eu tenho certeza que tanto eu como Maria Luísa nos preparamos para dar o melhor para vocês. Então, sim, pode apertar o aviãozinho aí, manda para o máximo de pessoas, porque a gente tem um bate-papo bem bacana. A gente estava até preocupado se o tempo ia ser suficiente para a nossa pauta. A gente está preocupado com o tempo. A gente não sabia se ia ter muito conteúdo ou não, né, Maria Luísa? Então, assim, essa questão de você oferecer algo mais para o cliente, ela é muito interessante, porque você vai estar sempre em contato com o seu cliente. E isso é importante. Eu vou falar aqui também, tem alguns corretores que ficam só ligando para o cliente, ou na renovação, no caso de seguro de automóvel, de residência, de empresa, na parte de saúde, é bom que você tenha sempre um contato, mas tem um detalhe. Assim, eu gosto de falar um pouquinho dos bastidores. Eu esqueci, eu pulei a pauta, né, Maria Luísa? Eu pulei a pauta. Não tem problema. Eu vou falar, antes dela finalizar, eu vou falar um pouquinho eu vou dar 7 exemplos, tá? 7 dicas
para vocês potencializarem a carteira de vocês dentro de casa. Dentro de casa. Então é o seguinte, essa live é importante. Eu tenho aqui, ó, várias lives. Eu anoto tudo, gente. Live, para mim, é eu me abastecer de informações. Então, eu anoto tudo. Então, quem quiser, papel e caneta, porque a gente vai soltar muitas dicas aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. Como que você pode potencializar a sua carteira já dentro de casa? Então, a primeira pergunta, você sabe quantos seguros o seu cliente tem? Todos estão com você? Porque hoje eu percebi na parte de automóvel que muitos migraram para as cooperativas, para banco, até para fazer um relacionamento e captar recursos. Só que tem um detalhe. Hoje, 70% das associações e cooperativas, elas estão com inadimplência. Então, é a hora de você ligar para aquele seu cliente que fechou um seguro total lá vou abrir um parênteses. Dentro das cooperativas, todo seguro de terceiro é feito dentro de uma seguradora. Então, o cliente não sabe realmente se está fechando uma seguradora ou uma cooperativa. Então, se você pode captar seu cliente, mesmo que seja só para o RC, mas você começa a trazer de volta aquele cliente que você não tinha. E, segundo passo, vamos supor que o seu cliente fechou o seguro de automóvel em 2, 4, 6, até 12 vezes, não importa. Se for em 2 vezes, no terceiro mês, você vai ligar para ele e vai fazer isso que ela falou, que a Maria Luísa falou. Você vai fazer um upsell. Você vai oferecer um outro seguro para ele. Se ele fechou em 10 vezes, quando chegar o 6º mês, 15 dias depois dele efetuar o pagamento da parcela, ligue para ele, faça contato com ele e ofereça um novo seguro. Pergunte como é que ele está. Porque assim, não é só oferecer, gente. Vocês têm que ter relacionamento com o cliente de vocês. Isso é a coisa mais importante. Vocês sabem qual é a tecnologia? Vocês sabem, vou fazer uma pergunta bem bacana agora. Vocês sabem qual é a tecnologia? Quero até ver se alguém responde aqui para a gente, Maria Luísa. Qual é a tecnologia que mais cresce no mundo hoje? Vamos ver se alguém dá um chute aí. Qual é a tecnologia que mais cresce no mundo hoje? E enquanto as pessoas respondem, eu vou para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o seguinte, é o básico. Isso é o básico. Gente, aniversário do seu cliente, você tem que ligar para ele. Isso é importante, isso é relacionamento, você estreita um relacionamento com ele. E não é só isso, faça mais. Ligue para o cônjuge, ligue também no aniversário dos filhos e faça até mais, ligue para os pais dele, caso ele tenha. Então busque esse relacionamento. Mas como que eu vou saber? Primeiro ponto, o Facebook ajuda muito. Então basta que você crie o hábito de olhar sempre para o Facebook. Ele vai te ajudar. Agora, você pode, inclusive, quem quiser depois, quando acabar aqui, entra na minha bio. Eu tenho um script de vendas e vou criar um script com esse questionário. Quem quiser, depois entra lá na minha bio e lá vai estar o Telegram. Entra lá no Telegram. Eu vou soltar um script que vai ajudar demais vocês a alavancarem as vendas. Eu tenho certeza, se você usar esse script, vai aumentar de 10% a 20%. Eu não estou falando, assim, eu tenho propriedade do que eu estou falando, tá? Então entra na minha bio, vai lá no meu Telegram, que eu vou soltar esse script lá. E aí você começa a ligar para o seu cliente, para o filho, para a filha, para os parentes deles, os descendentes e o ascendente. Isso você conecta, isso dá engajamento com o seu cliente. Porque você não vai só ligar quando estiver vencendo ou quando ele precisar. Você se antecipa a ele. Um outro ponto que a Maria Luísa falou, que é importantíssimo. Gente, toda vez que vocês falarem com o cliente de vocês, vocês têm que pedir indicação. Vocês têm que pedir indicação. Isso a gente chama de lead, que é buscar. Isso está na sua mão. Você tem que pedir indicação toda vez que você falar com o seu cliente. Ô fulano, ô fulana, escuta,
Quem na sua cabeça aí agora que você acha que pode precisar, que você acha que necessita de seguro? Então, a indicação que a Maria Luísa falou, ela é muito importante. Um outro ponto é o seguro de automóvel, tá? Vocês acham quem é o maior concorrente do seguro de automóvel futuramente? Não são outros corretores. São os aplicativos. São as locadoras de automóveis. Esses são os maiores concorrentes de automóvel. Então, você tem que começar a fazer o mix da sua carteira. A gente vai falar sobre isso também, tá? Mas eu não vi aqui que eu estou falando, eu não vi se alguém respondeu qual é a maior tecnologia que mais cresce hoje. Alguém Chutaram falou? aqui, alguém falou aqui comunicação e aí começaram a comentar os outros tópicos que você está falando. Beleza, show de bola. Então, gente, a tecnologia que mais cresce hoje é você. Você tem que começar a estudar, começar a entender do que você realmente faz e primeiro se conhecer. Isso é o mais importante. Quando você começa a mudar, o seu mundo vai mudar. Isso é natural. Não adianta você querer mudar a cabeça do seu cliente. Você tem que mudar. Quando você muda, o seu mundo muda. E um outro passo é faça promoções. Crie promoções para os seus clientes. Pense em algo. Exemplo, os clientes que fecharam naquele mês, você vai sortear a primeira parcela de um seguro de vida. Isso é um upsell. Isso é um upsell. Você vai começar a potencializar a sua carteira dentro de casa. Tá? Então, assim, para não ficar muito longo, complementa aí, Maria Luísa. Não, é só porque quando a gente vai falando, às vezes a gente se distrai. Nesse caso é um cross-sell, que é a venda Sim. cruzada. Sim. Isso. Aí, porque os termos em inglês, às vezes, né, a gente acaba trocando um pouquinho. O cross-sell é justamente esse. E essa é uma ideia muito bacana, né? Você sortear, de repente, um brinde que tem a ver ali com o seu cliente ou uma primeira parcela, né, de algum seguro. Porque a gente, como corretor, muitas vezes coloca assim, mas eu não posso fazer promoção, porque o preço quem dá é a seguradora, eu não posso oferecer desconto, eu não posso fazer muita coisa, se eu fizer, mexe só na minha comissão, mas é uma margem pequena de desconto, de valor percebido pelo cliente, e para mim impacta pra caramba, né? E isso é muito interessante, porque a gente pode fazer outras formas de relacionamento e de marketing com o cliente. A gente pode pensar assim em sorteio de brindes. Por exemplo, você faz uma ação de residencial. Pensa aí nos seus clientes de automóvel e você quer vender o seguro residencial, que é um seguro barato, que muitas vezes as pessoas acham que é caro, que tem um monte de assistência, um seguro que tem bastante valor agregado aí para ele. Aí você faz que, no final, entre os que aderirem ao seguro, vai haver um sorteio e aí você pensa num brinde, que pode ser, às vezes, um grill, sabe? Uma sanduicheira ou algo assim, mas que, assim, um brinde que faça sentido, mas você tem que, na hora de determinar esse brinde, pensar nas suas promoções, você sempre tem que ver o seu custo. Por quê? Você tem que fazer a conta de qual é a minha meta nessa promoção, quanto que eu vou ter de comissão aqui e qual que é o custo que eu vou ter para comprar o brinde ou para promover isso, né? E aí, fazendo essa conta do custo, é que você vai ver se essa promoção é viável ou não. Porque muitas vezes as pessoas se empolgam e querem criar uma promoção. Nossa, eu vi o concorrente sorteando uma geladeira, né? E eu quero sortear uma geladeira. E não dá pra gente fazer o negócio porque a gente tem um custo de venda. Toda venda, ela tem um custo para acontecer. Nem que seja o custo da sola do seu sapato para andar até o cliente que mora na esquina da tua casa. Mas assim, geralmente é um custo real, né? A gente tem aí o telefone que a gente usa, a internet, a gente tem, quando a gente faz a venda online, a gente tem as plataformas, né, que a gente usou, as ferramentas de venda. Quando é uma venda no offline, tem também seus custos. Então, a gente tem que colocar isso na nossa conta, na ponta do lápis. Muitas vezes a gente vê os corretores falando, poxa, eu estou vendendo, mas minhas contas não fecham, e de repente ele não está sabendo gerir bem os custos. Mas na hora de fazer essa tratativa de venda, a gente pensar, né, nas formas de venda, de alavancar as vendas para o nosso próprio cliente, isso é muito interessante, porque o custo de aquisição de um cliente
através de indicação é muito menor do que o custo de aquisição de um cliente totalmente novo, porque a indicação te dá credibilidade e quem te indica vai estar ali fazendo uma propaganda de você, mas não é aquela propaganda de apareceu na minha tela, né, uma pessoa aleatória e tal. É realmente uma referência. Olha, eu fiz, esse corretor é bom, dá certo. Então, a indicação, ela converte muito mais, ela pula várias etapas ali no seu processo de venda. E, por outro lado, também, quando você faz uma venda para o seu cliente que já está lá, e aí não é indicação, é o chamado, né, o cross-selling ou o upselling, quando você faz um upgrade no produto, você diminui muito o seu custo, porque você não está ali conquistando um cliente novo. Você está fazendo uma venda nova para um cliente que já é seu. E aí você pode atingir um conceito que é muito interessante, que é o churn negativo. Churn é a taxa de queda do seu faturamento. Então, quando você, né, no mês a mês ali, perde cliente, porque você perde renovação, você faz negócios novos. E aí, quando o seu cross-selling e seu upselling faz com que o seu faturamento cresça, apesar da perda de clientes que aconteceu naquele mês, você está tendo um churn negativo, ou seja, você, apesar de perder cliente, de diminuir a quantidade de clientes, você cresceu o seu faturamento. Isso é muito possível. Sim. Lógico que não é o ideal. O ideal é você crescer cliente e crescer faturamento. Isso é o melhor dos mundos, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, no dia a dia ali do corretor, isso não é a realidade. Uhum. Então, como que eu posso melhorar o prêmio médio que o meu cliente paga aqui comigo, o ticket médio, né, daquele cliente dentro da minha corretora, com os produtos que ele já tem, ou com outros produtos, fazendo o que o Sullivan falou, que é muito interessante, que é analisar. Olha, meu cliente tem outros seguros? Por que não estão comigo? Por que eu não estou participando aí dessa concorrência para poder pegar esses seguros também, né? Será que o outro corretor é mais especializado, tem preço melhor? O que está acontecendo? Analisar e trazer para buscar aí essa venda, né? Conquistar esse cliente. E também pensar em, o meu cliente tem perfil para o produto X, por que ele não tem esse produto? O meu cliente tem plano de saúde e eu vi que os filhos dele usam aparelho, por que eu não estou vendendo plano odontológico? Nem precisa usar aparelho, né? Porque o plano odontológico é muito útil, você tem que fazer 2 consultas no dentista por ano, pelo menos aí só de limpeza, né? Fora quem tem outros problemas para tratar. Então, assim, vamos pensar assim, vamos conhecer o nosso cliente, estudar, fazer o dever de casa, estudar mesmo o nosso cliente, não sair chutando aleatório, passando mensagem no WhatsApp que vira spam. Olha, tô vendendo tal produto, tô vendendo tal produto, tô vendendo tal produto, para quem às vezes não tem nada a ver e não tem perfil para aquele produto. Vamos fazer o dever de casa e fazer uma mensagem direcionada, sabe? Uma mensagem realmente impactante que mostra que você está se preocupando com ele, com a necessidade dele, com exatamente o que aquela pessoa precisa. E aí ela vai sentir que, olha, essa mensagem foi para mim. Não é spam. É uma preocupação e uma atenção diferenciada para o meu risco, para a minha necessidade. Verdade. Verdade. Inclusive tem duas palavrinhas que eu gosto muito. Insistência versus persistência. A maioria das pessoas fazem uma confusão com essas palavras. Insistência, quando você realmente está toda hora ligando, você está sendo inconveniente. Não vou nem falar chato, vou falar inconveniente. Agora, persistência é isso que a Maria Luísa falou. É você estudar o seu cliente, é você ligar para ele no dia do aniversário dele, do filho dele. E não é só ligar para dar os parabéns. Vai que quando aparece alguma pergunta dele sobre o seguro. Você estava ali, na hora certa, no lugar certo. Então, você tem que ter persistência com o seu cliente. Você tem que estudar o seu cliente. E você tem que estar preparado com o conteúdo. Nós falamos no início da live. Quanto mais conteúdo, que é o conhecimento que você tiver, e eu sei que vocês têm, e vocês têm que se atualizar sempre. Sempre. Então, vocês têm que ser persistentes com o cliente, ao invés de ser insistentes. Eu vou falar, então, sobre downsell, tá? Claro, fala sim. Então, é o seguinte. Maria Luísa destacou 2 pontos bem interessantes, que é quando você consegue evoluir na sua carteira. O que é o downsell? Quando o cliente fala não.
Aqui no mundo online é quando ele desconecta lá do carrinho. E no presencial é quando ele começa a bater objeções e você não sabe bater as objeções. Então é muito importante vocês, volto a repetir, vocês se prepararem para vocês baterem a objeção. A melhor coisa que você possa fazer numa negociação é você bater a objeção. Por quê? Quando você desperta a curiosidade do seu cliente e quando ele está batendo objeção com você, pode ter certeza, ele está engajado ali contigo. Ele está engajado, ele ainda não está convencido, mas ele está querendo adquirir esse produto. Então, esse engajamento ele é muito importante. E o que acontece com o downsell? É quando o cliente fala não e você não sabe bater as objeções. Então, botei alguns tópicos aqui. O primeiro, cria confiança. Você tem que mostrar confiança, tem que ter brilho nos olhos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mais um pouquinho à frente. Você tem que ter relacionamento com o seu cliente. Vou repetir muito isso, porque nesses 30 anos eu vi isso demais. Muitos corretores só falam com o cliente na renovação, ou na troca de plano de saúde, ou quando o cliente quer. Você tem que entregar algo mais. Você tem que estar sempre à frente, sempre em contato com o seu cliente. E quando você tem esse relacionamento e vai ter um produto que ele vai falar não para você, você vai estar preparado para bater as objeções. Então, o segundo ponto é, seja rápido, seja ágil. Quando ele começar a fazer perguntas, vamos supor que o cliente não quer falar com você por telefone, eu vou falar mais à frente, mas ele quer falar só pelo WhatsApp, só por e-mail. Você tem que ser ágil. Você tem que ser ágil. Tem que estar sempre ligado nas mensagens, no e-mail, no WhatsApp. Você tem que ser ágil. Segundo ponto. Tudo isso que nós falamos, eu e Maria Luísa, isso é como se fosse um programa de fidelidade. Você tem que criar um programa de fidelidade com o seu cliente. Quando você começa a disparar promoções que ela falou, você está criando fidelidade com o seu cliente. Então, quanto mais fiel ele for a você, numa hora de um downsell, fica mais fácil você converter. Fica muito mais fácil você converter. É você realizar sempre ofertas para ele. Mas nesse caso, você tem que se posicionar como um consultor. Como consultor, não como vendedor. Se ele enxergar que você é um vendedor, ele não vai nem te escutar mais. Ele vai fazer o clique lá do downsell dele e não vai fechar esse negócio contigo. Então, assim, você tem que ser um consultor. O que a Maria Luísa falou é muito importante. Você tem que se preparar muito, porque quando você bate essas objeções com ele, é muito mais difícil ele falar ou não para você. E eu vou falar mais à frente como que você consegue travar cada vez mais esse não. Vou falar mais à frente. Segue aí, Maria Luísa. Legal. O downsell é interessante, Sullivan, porque muitas vezes a gente pensa só que a gente tem que fazer com que o cliente compre mais e gaste mais dinheiro com a gente, né? Coloque mais dinheiro ali com a gente. E muitas vezes uma técnica de downsell, de downgrade, né, do produto, ou seja, de você diminuir ali o produto, é a ideal naquele momento. Então, por exemplo, às vezes quando o cliente vem querendo cancelar um seguro, você vai tentar entender o motivo. Às vezes o motivo é financeiro. Poxa, tô sem grana, tô passando por um perrengue. Aliás, muita gente deve ter passado por isso agora, durante a pandemia, né? Clientes, às vezes, que têm um seguro de vida e falam, eu acho que eu vou cancelar. Eu sei que é importante, nessa fase tá difícil, mas eu acho que eu vou cancelar porque eu perdi todos os meus clientes. Cadê meus clientes? Cadê? Eu tô sem dinheiro entrando, eu tenho que cortar tudo. E aí você pode fazer um downsell. Ou seja, você pode chegar para ele e dizer, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de deixar o seu seguro de vida, de cancelar seu seguro de vida, te deixar sem nada, deixar sua família sem proteção nesse período, né, que está tão incerto, vamos fazer o seguinte, em vez da gente cancelar, vamos olhar aqui a sua apólice. Quando eu vendi a apólice para você, eu fiz a proteção para 5 anos de renda sua, né? Vamos fazer uma diminuição dessa cobertura e vamos colocar para 6 meses, que é a reserva de emergência. Existe um conceito no mundo financeiro, né, no mundo das finanças, que é reserva de emergência, em que a pessoa precisa ter pelo menos 6 meses acumulado ali, poupado de reserva de emergência,
para caso aconteça alguma coisa na sua vida, você conseguir viver por 6 meses. Mas a gente sabe que a maioria das pessoas não tem essa reserva de emergência, não consegue construir essa reserva de emergência. E aí, quando você faz o seguro, né, da pessoa que ali é a provedora da família, se você não pode fazer o seguro, de repente, do valor inteiro, faça o seguro pelo menos da reserva de emergência, que é para essa família sobreviver por 6 meses, que é muito pouco, gente, é muito pouco. Mas é pelo menos para não passar fome, assim. Então, você chega para aquele cliente que, de repente, está querendo cancelar o seguro, porque ele ficou sem emprego, porque ele ficou sem dinheiro, ele está desesperado, e fala, vamos fazer, então, uma redução do seu capital segurado. Vamos reduzir para reduzir o seu custo mensal. E aí, quando as coisas se normalizarem, você voltar a ter aí um fôlego financeiro, a gente levanta de novo. E aí, esse levanta de novo, quem vai procurar é você. Você não vai ficar esperando ele te procurar, não, porque acredite, quando começar a vir um monte de trabalho, um monte de coisa, é natural, gente. A cabeça dele vai estar no trabalho dele. Cada um coloca a sua cabeça no que faz, né? E aí ele nem vai lembrar que ele deixou o seguro dele baixo, mas aí é sua obrigação lembrá-lo. Por quê? Porque ele realmente vai precisar de uma cobertura maior. Essa cobertura é emergencial, gente. Essa cobertura é para não perder o cliente, para ele não perder a cobertura, para ele não ficar desamparado, nem a família dele desamparada. Mas a opção de você fazer realmente um downgrade ali, um downsell, ela é melhor do que você perder o cliente. Você mantém o vínculo. Você tem aquele cliente tendo confiança em você, porque ele vai sentir que você simpatizou com a situação dele, entendeu a situação e fez uma alternativa, né? Buscou uma alternativa para mantê-lo protegido, apesar da situação financeira dele, apesar de diminuir a sua remuneração. Então, ele vai ver que você teve uma consideração diferenciada. Isso vai tocá-lo. Isso vai fazer com que ele te procure quando as coisas melhorarem. E isso vai fazer com que ele indique você. Com certeza vai fazer. Porque no bom, todo mundo está ali. Mas quem está ali junto da pessoa no ruim, na situação difícil, aí é que realmente essa pessoa tem valor, né? E a gente, como consultor de seguro, como corretor de seguro, a gente tem essa obrigação de estar ali do lado do cliente buscando alternativas sempre. Para bom, né? Você está crescendo, vamos melhorar aí o seu capital, vamos fazer o seguro do carrão novo que você comprou. E no ruim, né? Caramba, veio um baque, vamos ver como a gente vai reorganizar isso. E também a gente precisa saber lidar com os cancelamentos. Quem aqui nunca teve cancelamento, na renovação renovou com outro, ou então cancelou uma pólice e não teve jeito, não teve argumento que desfizesse aquilo. Verdade. Acontece, né? Com todo mundo. E como que a gente vai fazer? Será que a gente está mantendo ali o controle para procurar no ano seguinte aquele cliente, seguro de renovação anual? Ou seguro que não tem renovação anual, tipo um seguro de vida, né? A pessoa cancelou mesmo, deixou para lá. Será que a gente está mantendo uma frequência para a gente procurar de novo aquele cliente e tentar reativar aquela venda, ou a gente está deixando para lá? Aquele cliente já se relacionou com você. Sim. Ele já sabe do seu atendimento. Como é que você vai surpreendê-lo? Trazer aí uma nova tentativa, fazer um up, dizer, olha, agora eu estou com um processo diferenciado. Mas, gente, o que prometer é para fazer, tá? Sim. Não adianta dizer, eu estou com um processo diferenciado e não tá, né? Então, como que tá essa procura? Você está procurando esse cliente? Inclusive, o Sullivan, como tem bastante aí experiência de gestão de carteira, pode até falar um pouquinho sobre isso, né, Sullivan? Então, posso sim. Eu vou até incrementar um pouco os exemplos que você deu. Vamos supor, na parte de automóvel, por exemplo, o cliente, nesse momento, ele quer cancelar. Mas ele está com o seguro total do carro dele já há 5, 6 anos. Você pode ligar para ele e falar, olha, não cancela de todo. Você pode pular somente para o RCF, você não perde todos os seus bônus. E você, quando voltar à normalidade, você vai manter alguns bônus e você não vai ter um custo tão elevado assim no seu seguro. Serve também para o plano de saúde. Exemplo, a pessoa tem um plano de saúde top, mas nesse momento não está podendo, principalmente nesse momento de pandemia. Tem pessoas que não estão conseguindo. Faz somente, vamos dar exemplo, faz somente um hospitalar, que é o grande risco. Então você não perde o seu cliente, ele não perde a carência. Você tem que estudar as regras do seu produto. Você tem que saber o que você vai passar para o seu produto. Você tocou num ponto bem bacana, que é a parte da emergência. Nós, autônomos, nós temos que ter um ano da nossa receita para frente guardado. Nossa emergência
nossa reserva emergencial, ela tem que ser 1 ano para frente guardada. Isso é muito importante, fazer essa administração financeira. Caramba, já se passaram 40 minutos. Bem que você falou, Maria Luísa, que o tempo ia ser curto. Mas falando um pouquinho sobre cancelamento, o que ela tocou é bem importante e encaixa com tudo que nós falamos. Vamos supor que você perdeu aquele cliente e você não tem muito contato, mas se você começar a ligar para ele, ligar, tá, gente? Vou falar sobre isso mais à frente. Você tem um relacionamento com ele no aniversário dele, do filho, da filha, da esposa, do esposo, enfim, quem quer que seja, você começa a voltar ao relacionamento. Você não vai fazer um contato com ele só quando você enxergar que está renovando. Então você vai tê-lo de volta. Mas não é somente por interesse. Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto. Lógico, não sejamos... não tenhamos hipocrisia, mas a gente está aqui para prestar negócio, mas necessitamos ser verdadeiros. Você tem que fazer, não o cliente, ele tem que te olhar como um fã. Ele tem que te olhar como se você arrumasse tudo para ele. Você tem que literalmente carregar o seu cliente no colo. Contando um pouquinho da minha história, quando eu iniciei, eu fechei muitos seguros de taxistas. Gente, você não sabe o que é fechar seguro de táxi. Os caras ligam 1h da manhã, 2h da manhã, eu me sentia um médico. Porque eu atendia. E o cara batia o carro, não sabia como fazer. Nesse caso, seja automóvel, seja plano de saúde, você tem que fazer algo mais. Não é pegar o telefone, liga para a seguradora e chama o reboque e você ficar acompanhando. Não, você tem que fazer algo mais. Na minha empresa, eu tinha uma pessoa especificamente para 24 horas de sinistro. Literalmente, fazia o revezamento. Literalmente, 24 horas. Eu atendi até gente que não é da minha carteira. E esse cliente veio porque eu entreguei algo mais. Esse cliente voltou porque ele viu que não tinha o atendimento que a gente prestava. Então, esse relacionamento, ele é importante, mesmo com o cliente que cancelou. Você não pode perder o contato com ele. Você tem que ter contato. Você tem que entender o cliente. Naquele momento, ele quis preço. E você não conseguiu atender ele no preço. Ou você não quis. Na vida, nós temos escolhas. E dentro das escolhas, nós temos nossos resultados. Então, de repente, você se sentiu desprestigiado porque você sempre atendeu e agora ele quer preço. Natural. Por quê? Porque, de repente, você não entregou mais o valor que você estava entregando. Tem que pensar um pouco sobre as ações que vocês fazem. Isso é importante. Essa live aqui, assim, não é muito o que vocês querem escutar, desculpa, mas é o que vocês precisam escutar para vocês passarem para o próximo nível. Então, é importante que você não fique na zona da acomodação. As pessoas falam um pouquinho diferente, né? Que é a zona de conforto. Eu falo que é a acomodação. A zona de conforto, a gente quer ficar sempre, que é a nossa casa, a gente lutou por isso, a gente quer viajar, ter bom restaurante, um bom carro, enfim. Agora, a zona da acomodação, eu vou falar até um nome feio aqui, quando você está na M e lá está quentinho, você não faz nada. Então, você tem que tomar cuidado, porque de repente você está acomodado com o seu cliente e você não faz nada por ele, tá? E posso continuar aqui, Maria Luísa? Pode Vou falar. falar um pouquinho, então, desse mundo online e offline. As pessoas acham que é só ficar aqui no online agora. Não, não é, gente. Vocês têm que fazer um mixing dos dois. E agora eu vou falar algo que as pessoas não estão praticando. As pessoas recebem uma mensagem pelo WhatsApp, demoram a responder. Elas não evoluem para saber se o cliente quer falar com ela ao telefone. Gente, é um ditado que já está ficando batido já. Em terra de WhatsApp, quem liga é rei e rainha. Se você ligar no dia do aniversário da família do seu cliente, para ele, para a família, ligar. Você vai ter um relacionamento tão grande com ele, porque hoje em dia ninguém mais faz isso. Fulano, parabéns, muitas felicidades. E ponto. Agora, se você ligar... mas Sullivan, o cliente não quer receber ligação. No dia do aniversário dele, ele vai te atender. Você passa a mensagem antes, quebra o gelo. Olha, vou te ligar rapidamente para te desejar os parabéns. Tu já quebrou, ele já sabe o que é. E você, tudo que nós falamos aqui na live agora, cliente que você perdeu, cliente que cancelou, cliente seu atual, se você ligar, você vai ter vai estar tão próximo dele que qualquer coisa você vai estar sempre ligando, em todos os aniversários.
E outra coisa, saiba trabalhar aqui no online. Na minha história, quando eu montei as 2 lojas físicas, e muitos falaram para eu não fazer, porque era um risco muito grande naquele momento, eu dei um pulo de produção. Grandes amigos meus, corretores, até hoje, aqui no Rio, a gente chama de pastinha, estão trabalhando sozinhos. Eu cheguei a ter 50 funcionários nas 2 lojas. Então, assim, eu tenho um bagagem para passar para vocês, não vai ser agora. Falta só 10 minutos, Maria Luísa, bem que você falou que o tempo ia ser curto. Então, assim, sejam disruptivos no que vocês estão fazendo, tá? Você tem que ser verdadeiro, você tem que ser honesto com o seu cliente. Quando ligar para dar os parabéns, liga mesmo para dar os parabéns. Anotei aqui também, você tem que entrar na rotina do seu cliente. Assim, se você tem a condição de estar presente com o seu cliente, esteja, entra na rotina dele. Vai lá tomar café com ele, vai lá almoçar com ele. Não é só seguro, gente, é relacionamento. Hoje o que mais cresce, as tecnologias que mais crescem hoje é você, como ser humano, você se preparar e relacionamento, network. Aqui no mundo do negócio, quanto mais network, mais você vai crescer. Vou repetir, quanto mais network você tiver, mais você vai crescer. É conexão. Às vezes você vai se conectar com alguém e o cara é muito grande, você tem medo, tem receio, o medo te paralisa. Vai lá, faz contato, mesmo sem interesse, faz contato com ele, que você vai estar no momento certo, na hora certa. Então isso é importante. Sullivan, me permite um comentário aqui nessa sua fala? Uhum. É muito bacana, né, a gente não ter medo, né, de se relacionar com o cliente, a gente fazer a ligação telefônica, e eu acho que também é muito importante a gente entender as preferências do cliente. Então, a gente precisa entender quais são os meios preferenciais de contato do cliente e buscar utilizá-los. Lógico que a gente pode fazer um mix. Por exemplo, quando a gente vai enviar uma pólice, vai fazer uma formalização de alguma coisa, de repente usar o e-mail é um bom caminho para ele poder ter aquilo arquivado, né, e chegar o documento, e isso dá um ar mais formal para aquele envio daquele documento e mostra a importância do envio daquele documento, né? Mas quando a gente atende pelo WhatsApp, por exemplo, muitas vezes, assim, os clientes eles gostam desse atendimento via WhatsApp e de mesclar os tipos de atendimento. Sim. No Brasil tem um dado interessante de uma pesquisa que 69% das pessoas no Brasil preferem falar por mensagem, por WhatsApp, né, ou aplicativo de mensagem, do que preencher formulário de site, telefonar ou enviar e-mail. Elas ficam mais confortáveis porque o WhatsApp é online on time, né? Acontece na hora ali, é presente. Ele traz uma segurança de documentação daquilo, porque fica ali o registro, né? A pessoa consegue olhar aquilo com facilidade e ele está na palma da mão, né? Muitas vezes o e-mail hoje em dia pode estar na palma da mão também, mas ele chega a notificaçãozinha ali, é uma coisa prática. Então, o telefonema no aniversário, por exemplo, é maravilhoso, porque a pessoa se sente muito mais acolhida, né? Então, acredito que, assim, o telefonema, ele dá um tom pessoal, emocional da relação que não pode se perder. E que o WhatsApp, por ser um meio de mensagem mais frio, né? Ele não traz. Então, saber mensurar isso, saber dosar isso, é muito importante. E, assim, na hora que você vai fazer, então, uma abordagem que você quer ir no emocional, que você quer mostrar para ele que você se importa, que você quer mostrar presença, o telefonema. Na hora que você quer atender o cliente de forma prática, que ele receba as informações, que você passe alguns dados ou colha alguns dados para fazer aquela cotação, o WhatsApp funciona muito bem. E muito cliente quer o WhatsApp. Então, assim, hoje em dia a gente tem a ferramenta do WhatsApp Business, que é o WhatsApp comercial, que foi desenvolvida pelo aplicativo justamente para pequenos e médios negócios. O WhatsApp Business é perfeito para a gente, né, para corretores em geral, porque ele foi desenvolvido para negócios de empreendedores, de pessoas que têm ali uma quantidade de até 50 funcionários, e aí
administra aquilo de forma simples. O WhatsApp Business tem várias vantagens, né? Você consegue botar etiqueta e classificar os tipos de mensagem, você consegue criar uma mensagem automática. Então, Verdade. muita gente, às vezes, resiste a atender pelo WhatsApp porque fica naquela sensação de mas se eu atender pelo WhatsApp eu vou me perder, ou se eu atender pelo WhatsApp eu vou parar de ter vida pessoal porque o cliente vai falar a qualquer hora comigo e eu tenho que responder porque ele vai ver que eu vi, né? Aquela sensação que às vezes causa um pouco de insegurança. E, na verdade, o WhatsApp ele precisa ser utilizado com bastante consciência. Se você é sozinho e é empreendedor, você vai criar as suas regras. Sim. Eu atendo no final de semana, eu atendo à noite, eu faço plantão 24 horas para atender sinistro. Legal. Se você tem uma equipe, aí você tem que criar algumas regras para que você respeite os momentos daquela equipe de descanso conforme legislação. Né? A gente está falando aí de legislação trabalhista e está falando de uma necessidade do seu funcionário de descanso, né? Então, a mensagem automática, por exemplo, que informa o horário de atendimento, é uma ótima alternativa, que já vem automaticamente e aí o cliente já entende aquilo e ele não vai se sentir ofendido, ele vai entender, né? Também você responder pelo WhatsApp, você enviar sempre as suas mensagens de forma direta, objetiva e escrita. Por que eu digo escrita? Porque quando você escreve, você documenta. Então, para você se encontrar depois, é mais fácil. Você entra ali e você já encontra o que você falou. E você tende a ser prolixo quando você manda áudio. Não tem jeito. Verdade. Quando a gente fala mais do que quando a gente escreve. Quando a gente escreve, a gente consegue ser mais objetivo. Isso sim é fato. Então, quando a gente está atendendo e a gente quer eficiência no atendimento ao nosso cliente, a gente não pode ser tão prolixo, porque às vezes, quando a gente vai dar uma informação, a gente confunde a cabeça dele, né? Porque a gente deu uma volta para dar aquela informação. Ó, o seguro cobre invalidez. Aí a gente falou, não, olha, o seu seguro, se você tiver um negócio assim, vai ficar doente, mas não é ficar doente, é ficar doente pro resto da vida. E aí não sei, não, tipo, perder um dedo. A pessoa já se embola ali na hora de mandar o áudio, que é normal, é natural, né? E isso causa um impacto ruim para o cliente. Ele sente que você está perdendo o tempo dele. Então, assim, são algumas regrinhas de etiqueta do WhatsApp, do atendimento por WhatsApp, que a gente precisa seguir. Sim. Escrever, ser direto e objetivo, e fazer o atendimento com precisão e deixar claro as suas regras. Então, se minhas regras são atendimento a toda hora, estou online full time, online o tempo todo, é isso. Se a minha regra eu tenho horário de atendimento, mensagenzinha automática informando o horário de atendimento, já atende bem. E saber classificar qual é o momento de eu falar no WhatsApp, qual é o momento de eu fazer a ligação para criar aquele vínculo maior, mostrar atenção, mostrar, né, que eu estou ali, e qual é o momento de eu mandar o e-mail, né, que é para selar aquela relação ali, ó, sua pólice está aqui, o 0800 da seguradora é esse, se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição nesse telefone, e aquela coisa ali formalizada. Eu acho que tem que ficar uma coisa assim bonita, sabe? De mostrar no e-mail, um e-mail elaborado. E quando você faz e-mails, né, elaborados e legais, guarda esses templates, guarda esses modelos, porque você pode replicar. Sim. E até mensagens de WhatsApp, se elas forem diretas e objetivas, você pode replicar. Por exemplo, uma pergunta frequente do seu cliente. O que cobre o seguro de DIT? E aí você cria ali uma mensagem padrão, vou te mandar aqui a descrição. Tá. Otimiza o seu tempo. Você economiza seu tempo. Com certeza. Otimiza demais. E facilita, né? Sim. Assim, tá. Bem que você falou que o tempo ia ser curto. Só para finalizar, os corretores têm que ter a ideia de saber realmente equilibrar o online e o offline. Então, assim, grandes contas, eu sempre trabalhei com grandes contas, elas têm a necessidade da sua presença. Não tem jeito, gente. Você não é só por e-mail. Agora, você tem que estar presente. Agora, para você escalar o seu negócio, como a Maria Luísa falou, você tem que começar a trabalhar muito pelas redes sociais, tá? Depois, se vocês desejarem, a gente pode fazer uma outra live falando como que você vai potencializar, como que você vai escalar o seu negócio. Porque se você hoje trabalha sozinho, você é o funcionário da sua empresa. Agora, se você quer escalar o seu negócio, com que o seu negócio não dependa de você,
você pode estar em outro ponto e o teu negócio está rodando, a gente pode fazer uma outra live sobre isso, tá? E eu tenho muita propriedade para falar porque eu cheguei, meu negócio tocou sozinho e com 50 funcionários, tinha 2 gerentes, então assim, você pode e consegue escalar o seu negócio. Para Luísa, faltam quantos minutinhos aí? Para mim aqui faltam 5. 5 minutinhos. Então assim, se você quiser fazer as considerações finais. Ah, sim, com certeza. Pessoal, então assim, acho que a gente pode fazer um resumo do que a gente falou aqui, né, de uma forma bem interessante. A gente falou sobre vender para nossos próprios clientes, usar os nossos clientes como força para poder gerar vendas. Como? Através de indicação de novos clientes, através do cross-selling, que é você vender novos produtos para os clientes que já estão na sua carteira e que, portanto, ele já tem um relacionamento com você, essa venda é mais fácil, ele já tem confiança em você e você oferece outros produtos. E aí tem várias dobradinhas interessantes. Por exemplo, automóvel, vender residencial. Para quem tem residencial, vender vida. Para quem tem vida e é profissional liberal, vender o responsabilidade civil profissional. E por aí vai. Você pode fazer o upselling, que é você fazer um upgrade na cobertura do cliente. Então, a gente deu aqui o exemplo do residencial. Você colocar, né, em consideração aí a inflação, o custo das coisas, e sempre ir aumentando ano a ano aquela cobertura ali do incêndio e ainda colocar outros acessórios. A gente falou também do vida, rever, né, qual é o planejamento financeiro atual, qual é o momento da carreira do cliente e fazer o upgrade. A gente falou também do downgrade, que é você lidar com as objeções, com os clientes que te dizem não e que te dizem que querem cancelar ou que não querem fazer a compra porque não tem dinheiro para comprar, e você entender aquela motivação e encontrar um produto mais barato para que ele possa ter a necessidade pelo menos parcialmente atendida e no momento que for propício fazer ali o upgrade, e você faz o upsell, né? Aproveita e já faz o upsell para aquele cliente. A gente falou também sobre a importância de ser omnichannel, de estar em vários canais e usar propriamente cada canal, e de usar o telefone para criar uma relação mais emocional, o WhatsApp para ser direto e vender, o e-mail para finalizar. Então, assim, a gente falou de várias coisas interessantes, teve muita coisa que a gente falou também que não entrou aqui no meu resumo, né? A gente falou bastante tempo. Mas, em linhas gerais, foi isso. E quem quiser, né, vai ficar disponível, Sullivan, a live aí para o pessoal assistir? Vamos deixar. Gente, conversa de bastidores. Sejam, assim, volto a repetir, sejam disruptivos. Conversa de bastidores. Eu e Maria Luísa, para quem não sabe, nos conhecemos há 2 dias. Então, assim, a gente está inovando. Ela inovando no negócio dela, eu inovando no meu. Então, você tem que inovar o seu negócio. Você tem que inovar o seu negócio. Faça algo que você nunca fez. Faça algo que você nunca fez. Isso é importante. Eu vou finalizar aqui. Já está em contagem regressiva aqui o reloginho. Falta 1 minuto e 30. Eu vou fazer uma pergunta que vai ser bem impactante para vocês. Imagina vocês, com a idade que vocês têm hoje. E aí vocês vão voltar lá atrás. Vocês estão com 14 anos hoje. E aí vocês pegam um bilhete no bolso de vocês que você mandou para você. Você, com a idade de hoje, você mandou um recado para você com 14 anos. O que você diria para você? Qual seria essa reflexão? Isso é muito importante. Então, por tudo que nós falamos aqui, eu e Maria Luísa, eu tenho certeza que a gente conseguiu ajudar alguém. Esse é o intuito. De ajudar esse mercado, ajudar as pessoas, independente de ser do mercado de seguros ou não. Essas dicas servem para qualquer mercado. O importante é que você faça essa reflexão e que dá tempo. Vou falar rapidamente. Minha avó, aos 50 anos, meu pai chegou para ela e falou assim: mãe, você tem que aprender a ler e escrever. Ela era analfabeta, ela não quis aprender. Ela faleceu aos 99 anos, no dia do meu aniversário, que para mim foi uma benção. Ela teve 49 anos para ler e escrever e não fez isso. Gente, faltam 15 segundos. Gratidão para todos vocês. Voltaremos em novas lives. Agradecemos demais a presença de vocês. Tá bom? Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom dia.